Segundo ano, boa tarde, quase boa noite, quase bom dia de amanhã, bom dia, quase boa tarde, fofolhudos, só para não perder o costume. Primeiramente, esperando encontrar vocês e família 100% nesse momento, correto? Essa é a primeira postagem nossa nesse momento de... Primeiro vídeo, né? Perdão, não postagem. Postagens eu já fiz, exercícios, já fiz textos, enfim, né? Mas primeiro vídeo nosso, esperando que esse momento de quarentena passe o mais rápido possível e essa pandemia passe o mais rápido possível para que nós possamos voltar ao nosso convívio em sala de aula e recuperar, né, o tempo perdido, que vai ser pauleira quando a gente voltar. Moçada, o objetivo desse vídeo é recapitular um pouquinho a matéria para que a partir da semana que vem nós possamos trabalhar com matérias novas. Vamos lá. Nosso primeiro livro, Frente A, o primeiro capítulo, as ideias políticas e sociais do século XIX. A gente trabalhou um pouquinho com o anarquismo, com o socialismo utópico, com o socialismo científico, com o liberalismo, enfim. O segundo capítulo da Frente A foi Estados Unidos no século XIX. E nesse capítulo nós trabalhamos a Marcha para o Oeste, a Guerra de Secessão, né, e a formação dos Estados Unidos no século XIX, quando começa a formar enquanto o paizão que é os Estados Unidos, né, apresenta enquanto país hoje essa potência mundial. Óbvio, a Primeira Guerra Mundial ajudou, a Segunda Guerra Mundial ajudou demais, o pós-guerra, a Guerra Fria, enfim. Mas tudo isso começa lá atrás no século XIX, ou começou, né, com a Marcha para o Oeste e a Guerra de Secessão. E outra coisa também que nós vimos nos Estados Unidos no século XIX, doutrina Monroe e a política do Big Stick, consolidando o quê? Uma hegemonia dentro do continente americano. Terceiro capítulo da Frente A. O que foi o terceiro capítulo da Frente A? Tudo isso que nós estamos aqui falando é matéria que já foi trabalhada, é só recolocando na cabeça de vocês. O terceiro capítulo da Frente A foi o imperialismo e o neocolonialismo, ou seja, a exploração da Ásia e da África pelos países europeus no século XIX, né? Com a justificativa da missão colonizadora, né? O fardo do homem branco. Nós, homens brancos europeus, estamos levando a africanos e asiáticos um pouco de cultura, um pouco de boas maneiras, um pouco de educação, um pouco de bons modos. Grande e sem vergonha, desculpa, né? Porque o que eles queriam, na verdade, eles queriam três coisas, que era o quê? A exploração de recursos, de matérias-primas, a exploração de mão de obra barata em abundância e mercado consumidor. Então, para camuflar tudo isso, a justificativa do fardo do homem branco da missão colonizadora, né, que esconde também um darwinismo social onde o branco europeu se coloca numa posição superior a africanos e asiáticos. Resultado dessa brincadeira toda foi o quê? Primeira Guerra Mundial. Correto? Com Itália e Alemanha chegando tarde à corrida imperialista, isso tudo desembocou na Primeira Guerra Mundial. Pessoal, esses são os três capítulos da Frente A que nós trabalhamos, certo? Que tá todo esse material, tudo isso está no caderno de vocês, no próprio livro, enfim. Isso aí está sacramentado. Beleza? Joia. Frente A, livro 1. Frente B, livro 1. O que nós trabalhamos na Frente B? Nós trabalhamos o primeiro capítulo, que foi o quê? A transferência da família real para o Brasil em 1808, fugindo, né, dos ataques de Napoleão na Europa, após o rompimento do bloqueio continental, chegando aqui no Brasil, as medidas tomadas por Dom João, a abertura dos portos em 1808, em 1810, Tratado de Comércio e Navegação, em 1815, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Trabalhamos esse capítulo mostrando que o resultado de tudo isso foi o quê? Foi a nossa independência. Tudo isso colaborou, né, e ajudou para a nossa independência em 1822, após a volta da família real para Portugal, em 1800, deixando aqui, perdão, né, a volta da família real para Portugal e deixando aqui quem? O futuro Dom Pedro I, né, Pedro de Alcântara enquanto príncipe regente, ele organizando a independência. Uma independência questionável, uma independência onde a gente tem que pensar muito, mas muito mesmo, no que foi essa independência.
Independência enquanto separação político-jurídica? Ok, sem discutir. Agora, independência econômica, independência social, são pontos que nós temos que levar em conta e discutir isso até hoje, né? Na verdade, a gente sai das mãos de Portugal e cai nas mãos inglesas e depois nas mãos dos Estados Unidos. Então, como eu falei para vocês em sala, a independência é muito mais como um ato de caráter político e jurídico do que um rompimento de verdade com o nosso passado colonial. Infelizmente, continuamos um país agrário exportador, um país escravocrata, um país latifundiário, enfim, continuamos com alguns problemas que a gente tem até hoje na sociedade brasileira. Vide agora, nesse momento que nós estamos de corona, onde o grande medo das autoridades sanitárias, a hora que isso tudo desembocar e desaguar nos aglomerados e nas populações de mais baixa renda no Brasil, o que não vai acontecer com o nosso país, qual proporção não vai tomar essa questão do coronavírus, como que você faz isolamento social em aglomerados, onde numa casa, aspas, de 2 cômodos, vivem 8 pessoas, 6 pessoas. Como é que você faz confinamento social? É meio complicado, né? Mas enfim, mazelas desde o nosso período de colonização. Bom, esse foi o primeiro capítulo da Frente B. Aí a gente entra no segundo capítulo da Frente B, que foi o quê? Que foi o período de primeiro reinado. Esse capítulo também trabalhado, Constituição de 1824, as características dela, a manutenção de todo um Brasil agrário exportador, como era na época de colônia, se mantendo enquanto época de primeiro reinado, certo? O que rolou de mais importante ao longo do primeiro reinado, a Confederação do Equador em 1824, correto? Isso tudo desaguando o quê? Na diminuição do apoio a Dom Pedro I, a abdicação de Dom Pedro I, como o futuro imperador era menor de idade, e não de menor, pelo amor de Deus, né? Ele era menor de idade, ele tinha de 4 para 5 anos, o Brasil viveu então, o período regencial de 1831 a 1840. Moçada, até aí tudo trabalhadinho antes da gente sair de quarentena. Do capítulo 3 em diante da Frente B, é que foi o que nós não trabalhamos, ou seja, regência mais onde eu já mandei material para vocês falando das regências no Brasil, ou da regência, né, do período regencial e das regências que nós tivemos e das rebeliões regenciais, certo? Tudo bonitinho, já mandei isso, pedi que vocês assistissem videoaulas, correto, sobre o período regencial, e elas estão muito boas, diga-se de passagem, as videoaulas postadas pelo Poliedro no Homeschool estão muito boas. Então, que vocês vejam essas videoaulas, o material que eu mandei sobre regência, para a gente poder fechar esse momento. Fechado o momento de regência, é onde eu começo semana que vem a trabalhar com vocês o quê? Seja nesse nosso bate-papo, né? Eu não vou chamar isso de uma videoaula, isso é mais um bate-papo que qualquer outra coisa, uma videoaula muito amadora, certo? Então, nós vamos para a semana que vem trabalhar com o Brasil Império Segundo Reinado, que são os últimos capítulos, né, do nosso livro Frente B. Então, nós fechamos isso semana que vem. Então, até aqui, os 3 capítulos da Frente A, devidamente trabalhados com vocês. O primeiro e o segundo capítulos da Frente B eu trabalhei em sala. O terceiro já foi nessa quarentena, correto? Que foi o capítulo sobre a regência. Mas que não se preocupe. Carlão, mas você trabalhou pouco e coisa e tal. Não tem problema. Então, de repente, eu gravo alguma coisa numa videoaula semana que vem, falando um pouquinho mais da regência, para dar mais embasamento, dar mais apoio para vocês, junto com o que tem de videoaula no Poliedro e o material que eu mandei, falando, né, um resumão sobre o período. E aí, de segundo reinado em diante, a gente cai matando realmente com matéria nova. Agora, moçada, nessa brincadeira toda é necessário o seguinte, que vocês estudem, que vocês tenham uma rotina de estudos, certo? Nós não estamos em férias, nós não estamos no recesso, nós estamos num período de quarentena, então a gente tem que contar com vocês, correndo atrás, estudando, para a gente minimizar o impacto de tudo isso e que à volta a gente consiga recuperar o tempo perdido. Belezinha?
Até semana que vem, então, se Deus quiser, com novas coisas postadas, novas postagens já no Classroom e com bate-papo nosso aqui na forma de uma videoaula. Belezinha? Um abraço, juízo para vocês.